Olá galerinha do WhatsApp, tudo bom? Aqui é o professor Márcio Alves, professor de Química. Eu estou aqui novamente para dar uma videoaula para vocês, passar aqui um conteúdo novo, ok? Do nosso curso, do nosso livro de Química. Importantíssimo que vocês acompanhem aí essa aula através do livro, tá bom? Abra o seu livro na página 23 e acompanhe aí a nossa videoaula. Então é o seguinte, a nossa aula de hoje é sobre fases de um material. Nós vamos falar sobre as fases. Você já deve ter estudado isso lá no ensino fundamental, né? Que os materiais são classificados em homogêneo e heterogêneo, certo? Então a nossa aula de hoje vai ser sobre isso, tá ok? Então nós vamos aqui, olha, primeiro classificação dos materiais de acordo com a sua aparência, né? Professor, a gente já falou sobre classificação dos materiais. A gente classificou os materiais em substâncias e mistura, certo? A gente fez isso mesmo na aula anterior, né? A gente classificou os materiais em substâncias e mistura de acordo com as suas propriedades, né? A gente determina se um material é uma substância pura através das suas propriedades. Se elas forem bem definidas, é porque ele é uma substância. Se não for bem definido e variar muito de uma amostra para outra, vai se tratar de uma mistura, certo? Então, hoje nós vamos aprender a classificar os materiais de outra forma, através da aparência, do aspecto, do seu aspecto, certo? Então, quando o material tem um aspecto uniforme, nós dizemos que ele é classificado como homogêneo. E quando ele não tem, né, esse aspecto uniforme, ele é heterogêneo. Mas só que existe uma diferença entre homogêneo e heterogêneo na parte que eu vou explicar para vocês aqui já na página 54. Eu peço que vocês abram o livro na página 54 para acompanhar. A classificação é essa. Homogêneo, a classificação é essa. Homogêneo, solução. Heterogêneo, dispersão grosseira, e heterogêneo, dispersão coloidal. Então é o seguinte, a solução, o sistema homogêneo ou solução, é aquele que você não consegue distinguir uma substância da outra. Elas estão bem unidas, em um sistema uniforme, e não dá para distinguir nem através de um microscópio, não dá para você perceber, separar uma da outra. Exemplo desse tipo, nós temos aqui o ouro 18, o latão, que são ligas, né? O ouro é uma mistura homogênea de ouro e prata, né? O ouro 18. O latão é uma mistura de dois metais também, certo? A água e o álcool também não dá para separar, distinguir, não é isso? Ou então água e sal em uma determinada proporção, né? Porque se você acrescentar muito sal, você vai conseguir ter a capacidade que a água não vai conseguir mais dissolver o sal, e então a gente vai conseguir ver o sal no fundo do recipiente. Mas até uma determinada porção vai formar uma solução, uma mistura homogênea. Olha, um exemplo nós temos agora aqui, as duas aqui, olha, heterogênea grosseira e heterogênea dispersão coloidal. Olha, grosseira, a dispersão grosseira é quando nós temos um sistema formado, a gente vê, a olho nu a gente consegue distinguir, a gente consegue ver mais de uma fase, né? Não é um sistema uniforme, a gente consegue ver mais de uma fase, duas ou mais fases, como por exemplo a água e o óleo, água mais areia, ou então uns pedacinhos de ferro, né? A gente consegue ver mais de uma fase, certo? Na dispersão grosseira. E nós temos a dispersão coloidal. Ela, a olho nu a gente não consegue perceber distinguir uma substância da outra, como o sangue, o leite, o suco. A gente não percebe muito a olho nu. Às vezes a gente consegue ver algumas partículas, como a gordura, no caso do leite,
a gente consegue, né, ver a separação entre a gordura. Se a gente deixar o leite por muito tempo, a gente vai ver que o leite vai formar duas fases, né? Então, mas ela é um tipo de dispersão coloidal, onde a gente só consegue ver mesmo com clareza as partes, as fases, através de um microscópio, né? Através de microscópio. Então, vamos aqui para terminar a nossa mini aula, né? Aqui vamos falar sobre as fases de um material heterogêneo e o número de componentes de um material heterogêneo. Primeiro aqui, turma, fase de um material heterogêneo. Exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Água e sal, por exemplo, água e sal, até como eu expliquei, uma quantidade de sal pequena vai formar uma única fase. Certo, professor? Se eu colocar bastante sal, aí nós poderemos ter duas fases, né? Porque a água não vai conseguir dissolver todo o sal. Outro exemplo, água e óleo, vai formar duas fases, né? Esse sistema aí vai formar duas fases, a gente vai ver a água e o óleo. E água, óleo e areia. Esse sistema aqui nós vamos ver três fases, vamos conseguir, né? Esse sistema, então, é um sistema heterogêneo, onde a gente consegue ver três fases. Agora aqui, turma, o número de componentes, né? Componentes são as substâncias, né, presentes em um sistema heterogêneo. Ó, nós temos água e açúcar. Água e açúcar vão formar uma mistura, né? Se você colocar um pouquinho de açúcar, ele vai se dissolver e você vai formar uma mistura homogênea, com dois componentes, que é a água e o açúcar. Outra coisa aqui, turma, outro exemplo. Água e gelo. Olha, água e gelo, isso aqui é uma pegadinha, certo? Muita gente se confunde, fique ligados aqui nesse exemplo, porque muita gente se atrapalha nessa parte aqui. A água e gelo são água líquida e água sólida. Então se trata do mesmo componente, da mesma substância. Então aqui, água e gelo, nós temos um componente só, que é a água sólida e a água líquida. Mas nós temos duas fases, que é a água no estado líquido e a água no estado sólido. Então é isso, a gente pode confundir, né? São duas fases, mas são um único componente. E o último exemplo aqui nós temos água, sal e óleo, certo? Que são que é uma mistura heterogênea com três componentes, né? Três: água, componente, sal outro, óleo outro. Três componentes. E nós temos uma mistura aí heterogênea de duas fases, né? A água e o sal, a água salgada formam uma fase, o óleo outra. Então nós temos duas fases. Então, turma, eu espero que vocês tenham absorvido aí alguma coisa, e alguma dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.